Orar pelo presbítero João. Nós estamos aqui com a Gabriela. Gabriela, levanta as mãos, dá uma cena aí, né? Gabriela e Pedro. Isso, Pedro. Isso, a Gabriela é neta aí do nosso irmão Reis, neta do presbítero João, neta da Vicência, sobrinha do Milagres Marcos Capanema. Glória a Deus, da Vicência, neta da Vicência. Isso, e o Pedro. Nós estamos vendo aqui alguns irmãos, algumas irmãs, graças a Deus aí, estão se sentindo mais seguros para voltar ao culto. Que Deus te abençoe, viu? Deus abençoe cada um de vocês, os irmãos que já têm dado continuidade, que Deus continue fortalecendo a vida de vocês, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo 3, versículo 16 assim: toda escritura, a Bíblia, ela é inspirada por Deus, útil, presbítero João, para o ensino, aleluia, para a repreensão, aleluia, presbítero João, oh glória, para a correção e para a educação da justiça. Presbítero João fala assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que a sua palavra, que Deus colocou no seu coração, que o Espírito Santo pegue ela e trabalhe ela no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida. Vamos orar por ele? Amém? Você de casa aí, se quiser estender as suas mãos, fica livre, fica à vontade. Deus amado, nesta tarde e noite, nós queremos agradecer porque a tua palavra de fato, ela deve ser a nossa única regra de fé e prática. Por isso, ó Deus, nós vamos ouvir a tua palavra nessa noite. Já tivemos aqui a oportunidade de orar, ó Deus amado, de apresentar diante do Senhor as nossas orações, alguns pedidos, ó Deus também, ó Deus amado, aqui, ó Deus, participamos de um louvor, ó Deus amado, pessoal e coletivo ao mesmo tempo, e estamos neste momento, ó Deus, para abençoar o presbítero João, estendendo as nossas mãos para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar através dele. Espírito Santo de Deus, trabalha através dessa palavra, que essa palavra possa de fato mudar os tempos nas nossas vidas, de acordo com a tua vontade. Ó Deus, abençoa cada irmão, cada irmã, abençoa cada ouvinte, ó Deus amado, através dessa live. Ó Deus, que nós possamos ser edificados nesta noite, com toda, Deus amado, completude, que diz aqui através do ensino, da correção, da repreensão, ó Deus, e etc. Assim nós queremos, ó Pai, te agradecer por este privilégio, em nome de Jesus, amém e amém. Presbão, que Deus te abençoe. Obrigado, presbítero Ricardo. É sempre um privilégio que temos quando temos oportunidade de falar esta palavra. Esta palavra mudou a sua vida, a minha vida, por isso estamos aqui. Se não fosse por essa palavra, onde estaríamos? Né? Mas a misericórdia de Deus é tremenda e Ele nos ama, né? Porque Ele vive, né? Essa música maravilhosa, nós podemos crer no amanhã. Eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra que possa trazer uma reflexão para você. Porque nós conhecemos a palavra, nós temos ouvido muito a palavra, mas a aceitação da palavra vai depender como está o seu coração. Se o seu coração estiver triste, estiver em cima de um problema, dificilmente você vai conseguir não ver o presbítero João como qualquer um que estiver aqui, mas ver Deus, porque não é a pessoa que se encontra aqui, mas essa palavra. Eu sempre digo que a palavra é viva, que a palavra é eficaz, porque é verdade. Uma palavra escrita há mais de 2000 anos, sem ter modificação nenhuma, e continua atualizada e transformando e mudando vidas. Amém? Eu quero falar com os irmãos de coisas que às vezes nós ouvimos. Talvez você já tenha ouvido falar que todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu isso? Todos os caminhos levam a Deus. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade e dizer para você, dizer para aquelas pessoas que crê
nesta palavra, que fez uma escolha de aceitação por essa palavra, que isso é mentira. Quer ver? Vamos abrir lá em João 14, 6, versículo bastante conhecido, mas de uma profundidade tremenda. João 14, 6. João 14, 6 diz o seguinte: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que profundidade tem esse versículo? Que profundidade! E aqui nesse versículo que nós lemos, Jesus faz duas notáveis declarações. Primeiro ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade, e depois ele complementa dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, quem está dizendo isso é Deus. Jesus não veio aqui apenas por vir. Nós amamos a palavra, mas temos que amar o contexto todo da palavra. Jesus aqui diz: olha, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por isso que eu disse que nem todos os caminhos levam a Deus. Somente Jesus te levará a Deus. E tudo isso tem um fundamento profundo. Que Jesus veio aqui foi justamente para mostrar para nós que nós temos uma oportunidade de estar na eternidade com Ele. Tempos difíceis, né? Sempre existiu. Quando a gente começa a estudar, analisar história, nunca foi fácil. Por isso que Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Quem está achando que nesse mundo aqui vai ter uma felicidade plena, está enganado. Você vai ter momentos de felicidade plena. Mas se você entender o que Jesus está dizendo, que Ele é o único caminho, verdade e vida, aprofundar neste conhecimento, você terá vitória em todas as áreas. Em todas as áreas. Depois Jesus complementa dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmão, Jesus não disse que era um caminho, uma verdade e uma vida. Ele usa um artigo definido, irmãos. Artigo definido, para deixar bem claro que Ele é a única opção de nós irmos ao Pai. Não existe outro. Ele define: você só irá ao Pai através de mim. É importante entendermos isso, irmãos. Muitas pessoas estão esquecendo que Jesus, Ele é o mediador. Ele é a pessoa que nos levará para a eternidade. Muitas pessoas estão esquecendo que Jesus, Ele quer que nós sejamos felizes, prósperos, bem-sucedidos. A Bíblia diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão. Será que nós levamos isso a sério? Será que nós estamos realmente buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Estou incluso nisso também, tá, irmãos? Não estou falando para você, estou falando para mim. Estava meditando essa palavra aqui, e Deus tocou no meu coração, de dizer assim: Jesus te ama. Irmãos, não importa o problema que nós temos de relacionamento, não importa a dificuldade que nós estamos enfrentando, Jesus te ama como me ama, como ama todos aqui. Nós temos que entender que Deus nos ama profundamente.
Então, a única opção a ser escolhida, né, é Jesus. Jesus não era uma alternativa, mas a única alternativa. Jesus não era uma solução, mas a única solução para que o homem pudesse se encontrar com Deus. Amém? Então eu gostaria aqui de falar um pouco de alguns aspectos aqui, né? Alguns aspectos aqui da declaração de Jesus, para que possamos compreender de forma clara o quanto Deus o ama profundamente, o quanto Deus deseja nos restaurar, Deus deseja reconstruir e transformar a sua, a minha, as nossas vidas e trazer para os seus braços. Quem não quer estar nos braços de Deus, né? Queremos estar nos braços de Deus, né? Então, o primeiro ponto aqui, Jesus é o caminho. Hoje nós vivemos uma realidade aí plural, né, que se refere tanto às religiões, no mundo em que nós somos levados a ser politicamente corretos. Declaração como essa parece até uma presunção e intolerância, né? Mas Jesus, de nenhuma maneira aqui, irmãos, está falando de religiões e igrejas, tá? Ele está declarando aqui, que ele é o único meio, a única maneira de chegar a Deus. Então, irmãos, quando eu olho para essa palavra que se chama Bíblia Sagrada, houve uma época na minha vida que eu olhava para ela como um livro qualquer. Eu olhava para essa palavra como um livro qualquer. Ficava na minha estante, na minha casa, que eu acho que todo mundo tem uma Bíblia, né? Pelo menos a maioria. Então eu olhava para essa Bíblia aqui lá, colocava aqui num salmo, bem bonito, né? Geralmente o salmo 23, né? Você chega na casa das pessoas, está no salmo 23, e falava, Deus é bom. Mas Deus vira e diz assim, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. E você começa então a perceber algumas coisas. Um dia eu aceitei a Jesus e tive a opção, como cada um aqui, de mudar a sua vida através dessa palavra. Eu estou falando aqui porque hoje nós somos o quê? Nova criatura. Nós não somos. As coisas velhas o quê? Já passaram. A ignorância já passou, porque Jesus diz, e conhecereis o quê? Esta verdade, e somente esta verdade te libertará. Aí nós ficamos pensando, o que eu necessito? Ler Bíblia, meditar na Bíblia, navegar na Bíblia, compartilhar Bíblia, discutir Bíblia, parar de conversar, coisas que não levam a nada. Para de discutir, para com críticas. Irmãos, quando nós queremos realmente ouvir a Deus, não tem importância quem está aqui na frente não, porque você está fixo no autor e consumador da fé. Porque quando a Bíblia diz que Deus tem o controle de todas as coisas, nós temos que acreditar que quando Deus traz uma pessoa aqui, Ele vai usar aquela pessoa da sua maneira, da sua forma, com o seu conhecimento. Há vários tipos de pessoas. Então nós temos que entender isso, né? Lá em 1 Timóteo 2,5, confirma tudo isso, Timóteo. Ele diz assim, pois só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Jesus. Olha que maravilha que Timóteo diz. Pois só há um mediador. Não procura mediação através das pessoas que você não vai encontrar. Procura não. Procura só através de Jesus, que Ele faz a sua mediação. Então, irmãos, Jesus
é o Senhor. Jesus é Filho de Deus, enviado pelo Pai para reconciliar o mundo com Ele. Então por isso que diz a palavra, sendo assim, aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. Alguém já tentou te convencer que você não é uma nova criatura? Você é uma nova criatura. Para Deus você é novo. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Cristo, o preço. Temos problemas? Sim. Temos dificuldades? Sim. Erramos? Sim. Mas não ficamos no erro, não ficamos prostrados, discutimos, brigamos um com o outro. Isso acontece a todo instante. Mas temos um reconciliador. Nós temos alguém que nos liga diretamente a Deus. Por isso que lá em João 3,36 diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Jesus é o único caminho até Deus, porque Ele é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Se você não começar a ver isso dessa forma, você não sai do lugar. Mudar de atitude, quando você começa a perceber a melhor maneira de chegarmos a Deus. O propósito principal, João, ao escrever seu evangelho, foi mostrar que Jesus é o Filho de Deus. O propósito principal foi mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Lá em João 20, 30, 31 diz assim: Jesus realizou vários milagres na presença dos discípulos, sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo tenha vida em seu nome. João 20, 30, 31. Irmãos, não saber o caminho pode ser fatal. Não conhecer o caminho pode levar à morte. E conhecereis a verdade, e ela me libertará. O que o diabo mais faz é fazer você não conhecer a verdade. Todo domingo pela manhã nós temos aqui o pastor Sânzio, dando uma explicação dessa palavra. Eu que sou mais velho, nunca tenho aprendido tanto quanto eu estou agora presente nas aulas dele. Isso não é para você, é para mim, para todos nós. Isso é sinônimo de conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e ela nos libertará. Eu vejo que na escola bíblica dominical, muitos poderiam estar aqui e não estão. Não estou aqui, irmãos, criticando ninguém. Pelo contrário. Porque nós somos irmãos. Nós temos que entender que nós estaremos juntos, não somente aqui, mas na eternidade. Temos que nos preocupar um com o outro. Venham na escola bíblica dominical. Traga seus filhos. Regina lá, com os professores lá, ensinando. Hoje a Viviane, até falei que a Viviane até trouxe o João Vitor, meu neto. Traga os filhos. Viviane está ali, minha filha. Viviane vem na escola dominical aqui, ó. Não vou falar a sua idade, não. Mas eu tenho uma neta de 22 anos, só para você ver o tempo. E ela não queria vir, não. Vão sim. Ela vinha, juntamente com a minha esposa, a Vicência. Na verdade, quem mais insistir era até a Vicência. Por que ela está aqui hoje? Por que ela está aqui, irmãos? Porque conheceu a verdade, e a verdade fez prevalecer, a libertou deste mundo perverso.
Então, irmãos, conhecer a verdade é estar presente na escola bíblica dominical, trazer os filhos aqui, no departamento infantil, faz parte. Então, não reconhecer que Jesus é o único caminho para se chegar a Deus é uma fatalidade no mundo espiritual. Sabia que existe um mundo espiritual tão real quanto esse? As coisas acontecem no mundo espiritual. Eu li um livro aí, tem o Sanzo que incentiva muito a ler. Eu nunca fui muito de ler, mas estou começando a perceber que como é importante ler, conhecer. Me fugiu que o nome do pastor que eu li, esse livro, ele falando que, um testemunho lá no livro, ele contando, uma das experiências dele, ele falou que estava orando, pela sua igreja, numa tribulação tremenda, numa dificuldade, parece que ninguém conseguia encaixar, não falava a mesma língua, dá a impressão que cada um está para o seu lado, e ele estava orando, ajoelhado, e ele contando que de repente algo agarrou na garganta dele, não tinha ninguém com ele, e começou a apertar, e ele foi perdendo o fôlego, ele caiu no chão, e foi ali ficando assim, sem conseguir respirar, e ele gritou: Jesus de Nazaré, tu és o meu Deus. Dizia que na mesma hora, ele levantou e adorou o Senhor. E ele contando lá mais na frente que a experiência dele depois, que Deus falou com ele, e ele viu que no mundo espiritual, estava uma turma aqui de anjos demoníacos e outra aqui dos anjos do Senhor, e ele aqui, dependendo da sua posição aqui, onde nós estamos, movimentava o mundo espiritual. Diz ele que enquanto não clamou esse nome do nosso Senhor Jesus, os anjos interviram naquela situação. Como é importante o nosso posicionamento referente a essa palavra, referente a Deus. Crer, obedecer, saber que Jesus é o Senhor e está conosco. Amém? Jesus é a verdade. João, ao falar de Jesus, ele declara que ele é a palavra, o verbo que se fez carne e veio e habitou entre nós, não é isso? Ele estava cheio de graça e verdade. E não apenas isso, mas também se manifestou como o quê? A própria verdade. Irmãos, Jesus é a própria verdade. Jesus é a própria verdade. Quando Jesus vira para você e diz assim: venha a mim, venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, e eu vos aliviarei. Você crê nisso? Realmente você está indo nele, ajoelhando lá? Você está ajoelhando lá mesmo, chorando ali? Senhor, o Senhor é meu Deus. Senhor, sem ti eu não sou nada. A libertação vem do Senhor. Tira de mim. Convida o Senhor para estar presente em todas as situações da sua vida, nos seus negócios, na sua casa, na sua família, e você verá como que as coisas mudam. Amém? O verbo se fez carne. João 1,14
e 17 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? A graça e a verdade desta palavra viva vieram por Jesus Cristo. Então, irmãos, Jesus tem todo o poder e autoridade. Jesus tem que ser adorado, glorificado a todo instante. Para um mundo, que afirma que a verdade não existe, Jesus disse que Ele é a verdade. Alguém duvida disso? Algumas pessoas podem falar, mas por que isso aqui é a verdade? É um livro. Por que isso aqui é uma verdade? É apenas um livro. Mas existe uma diferença em ter isso aqui como uma verdade. Quer ver? Lá em, deixa eu ver se eu acho aqui, me perdi aqui, 1 Coríntios 1,18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, é o quê? Poder de Deus. Essa palavra é loucura para as pessoas aí do mundo, irmãos. Mas para você, para mim, para nós, é o poder de Deus. Amém? É o poder de Deus para as nossas vidas. E ele diz aqui: para o mundo que afirma que é a verdade não existe. Jesus disse que Ele é a verdade. Além disso, disse também que veio para testemunhar da verdade, e que aqueles que somos nós, irmãos? Da verdade, o que faz? Ouvem. Ouve Jesus, irmãos. Agarre-se a Jesus. Lembre-se dele no seu deitar, levantar. Coloca ele como centro da sua vida. Você verá transformações maravilhosas, acontecimentos maravilhosos em nossas vidas. Amém? Nós não temos muito tempo mais, que a gente está reduzindo um pouco a palavra. A gente tem um controle melhor do culto, Até teria mais coisas aqui, mas não vai dar tempo de falar. Mas que Deus possa tocar no seu coração. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Não é isso que ele diz? Ele diz também que os que são seus o ouvem. E para nós ouvirmos, nós precisamos ler. Quero convidar vocês, irmãos, próximo domingo, ver vocês aqui de manhã, se puderem estarem. Irmãos, vou falar uma coisa importante para vocês. Não é só vocês vindo na escola bíblica dominical que vão ser mudados, não. Vai mudar a igreja, vai mudar o conceito. Nós vamos ter relacionamento, nós vamos conversar um com os outros, nós vamos ver os problemas uns dos outros. Se você tiver disponibilidade, venha aqui na escola bíblica dominical. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque mudou a minha vida, abriu minha mente. Hoje eu vejo muito diferente do que uns tempos atrás. Mas não é porque eu envelheci, não, é porque eu amadureci neste conhecimento, nessas verdades. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória. Estamos juntos e nós somos do Senhor. Amém?